Você já parou para pensar no poder que as primeiras horas do seu dia têm sobre tudo o que você viverá nas próximas 24 horas? Imagine isso, o modo como você desperta, os primeiros pensamentos que entram na sua mente, as palavras que você pronuncia antes de sequer sair da cama. Isso não é algo trivial, mas a fundação invisível que ao longo do dia formará o que você vive, sente e cria. A primeira vitória do dia não está nos acontecimentos externos, mas dentro de você. O que acontece quando acordamos? Como você começa o seu dia? O que faz, ainda nos primeiros minutos, determinará o tom de tudo o que virá a seguir. Se ao abrir os olhos você já se perde em preocupações, nas mensagens do celular, ou se entrega ao estresse das tarefas pendentes, a chance de que o resto do dia se desenrole da mesma forma é muito alta. Por outro lado, se a sua primeira ação for uma escolha intencional, direcionando sua mente e seu espírito para o que é positivo e construtivo, a energia que você carrega ao longo do dia será totalmente diferente. Napoleon Hill nos ensina que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Isso é verdade. E o mais interessante é que essa ideia não está limitada apenas à área profissional ou material. O que você pensa logo ao acordar também molda seu estado emocional, espiritual e físico. Se seus primeiros pensamentos são de gratidão, fé e coragem, esses serão os pilares invisíveis sobre os quais você construirá sua jornada diária. Mas se você se permite sucumbir ao negativismo, à ansiedade ou ao medo, o que você atrairá ao longo do dia será exatamente isso. A sabedoria bíblica, especialmente no Salmo 5, oferece uma poderosa direção. O salmista afirma: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." O que isso significa? Antes de enfrentar o mundo, é necessário se conectar com aquilo que é eterno. A primeira ação não deve ser correr atrás dos problemas, mas se alinhar com a verdade divina. Essa prática espiritual de começar o dia com propósito e atenção é uma chave para uma vida plena e próspera. Muitos passam a vida correndo atrás do que o mundo oferece, mas esquecem que o primeiro passo para a verdadeira prosperidade começa dentro de si mesmos. E esse alinhamento não é algo automático ou fácil. Requer vigilância constante, um esforço diário para nutrir a mente com pensamentos elevados, cultivando um coração que acredita e toma atitudes baseadas em fé e determinação. Quando você toma a decisão de começar o dia com essa mentalidade de vencedor, a transformação começa a acontecer. Não se trata apenas de motivação momentânea, mas de construir uma base sólida para uma vida cheia de propósito e prosperidade. Ao direcionar sua mente logo pela manhã, você está plantando as sementes para um futuro que será, sem dúvida, mais abundante e bem-sucedido. Agora que você entendeu a importância das primeiras horas do seu dia, vamos explorar como a combinação de mente, fé e atitudes pode transformar completamente a sua realidade. Começamos com a mente. A maneira como você escolhe pensar logo pela manhã irá moldar tudo o que você sente e faz ao longo do dia. Se você começar o dia com pensamentos negativos, duvidosos ou de medo, esses sentimentos dominarão sua experiência e, muito provavelmente, o resto do seu dia será uma sequência de pequenas derrotas. Mas se você decidir direcionar seus pensamentos para aquilo que é bom, positivo e produtivo, a sua mente se tornará um campo fértil para o sucesso. Como Napoleon Hill ensinava, a mente é o ponto de partida para toda realização. O que você semear nela pela manhã será o que você colherá ao longo do dia. E onde entra a fé nesse processo? A fé é o motor invisível que movimenta os nossos pensamentos e ações. Fé não é apenas acreditar sem ver, mas é agir com
A convicção de que, mesmo diante das dificuldades, você está alinhado com algo maior. Fé é confiar no processo da vida e saber que, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, algo bom está a caminho. Quando você acorda com uma mentalidade de fé, acredita no seu potencial e no poder divino que o acompanha, você se torna imbatível. O Salmo 112 descreve o homem próspero como alguém cuja fé está firmemente ancorada em Deus. Ele não é abalado por más notícias, pois sua confiança não depende das circunstâncias externas, mas da sua conexão com o Senhor. Agora, vamos falar sobre atitude. Não adianta ter uma mente positiva e fé se as suas atitudes não estiverem alinhadas com esses princípios. Atitude é o que transforma as ideias em ações. É a disposição de agir, mesmo quando não se sente motivado. E a chave para isso está na consistência. O sucesso não vem de um esforço esporádico, mas de uma dedicação diária. Ao acordar, você deve decidir agir de acordo com a mentalidade e a fé que cultivou. Não espere que as circunstâncias externas mudem para começar a agir. As pessoas de sucesso são aquelas que agem conforme os seus princípios, independentemente das adversidades. Ao longo da vida, todos enfrentamos desafios, mas aqueles que têm uma mente disciplinada, uma fé inabalável e atitudes consistentes, conseguem ultrapassar qualquer obstáculo. Eles sabem que a verdadeira prosperidade não está apenas em alcançar metas materiais, mas em viver de acordo com princípios que os mantêm firmes e focados, mesmo nos momentos difíceis. Você pode estar se perguntando como aplicar isso no meu dia a dia. A resposta está em começar pequeno. Quando você acorda, faça um compromisso consigo mesmo. Dedique alguns minutos para alinhar sua mente, fortalecer sua fé e se preparar para agir. Use uma afirmação poderosa como: eu sou mais do que capaz e minha fé me guia em todas as minhas ações. Essa prática diária de alinhamento vai se tornando um hábito e, a longo prazo, você verá a transformação que ela traz. Quando falamos sobre como começar o dia com propósito, não podemos ignorar o poder da gratidão e da visualização. Essas duas práticas são fundamentais para moldar uma mentalidade vencedora e criativa. Elas não apenas ajudam a elevar nosso estado de espírito, mas também começam a atrair as condições que desejamos para a nossa vida. A gratidão é a chave para desbloquear a abundância. A ciência já provou que quando expressamos gratidão, nossa mente se abre para novas possibilidades. Em vez de focarmos no que está faltando, começamos a perceber as bênçãos ao nosso redor. Quando acordamos e, antes de qualquer coisa, damos graças por estarmos vivos, por termos mais uma oportunidade de viver e crescer, começamos a reprogramar a mente para perceber as oportunidades e soluções que existem ao nosso redor. O Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse versículo nos ensina que cada novo dia é uma dádiva, e quando começamos com gratidão, tudo o que vem depois se torna mais significativo e valioso. Mas a gratidão sozinha não é suficiente. É preciso também visualizar o que você deseja alcançar. A visualização é a prática de criar uma imagem mental clara do futuro que você deseja. Napoleon Hill falava muito sobre a importância da visualização, dizendo que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Quando você visualiza seus objetivos com clareza e emoção, você começa a programar o seu subconsciente para trabalhar a seu favor, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que vão ajudá-lo a realizar esse futuro. A visualização é como um mapa mental, um guia para a ação. Quando você acorda, reserve um momento para imaginar seu dia ideal. Como você quer se sentir?
Quais conquistas você quer alcançar? Como você quer impactar as pessoas ao seu redor? Ao fazer isso, sua mente começa a trabalhar em sintonia com a visão que você criou. Ao integrar gratidão e visualização nas primeiras horas do seu dia, você cria uma base sólida para o sucesso. A gratidão coloca você em sintonia com o fluxo da vida, e a visualização direciona sua energia para o que você quer alcançar. Quando essas duas práticas se combinam com uma mentalidade positiva, fé em ação e atitudes consistentes, você começa a atrair não apenas o que deseja, mas também o que precisa para evoluir. No entanto, como qualquer prática, isso requer consistência. Você precisa fazer disso uma rotina diária, sem exceções. Ao acordar, lembre-se de agradecer por estar vivo, de visualizar o sucesso do seu dia e de alinhar sua mente com o que você quer alcançar. Esse hábito simples, mas poderoso, vai transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Quando você começa a visualização com clareza e gratidão, o universo começa a alinhar-se a essa energia, trazendo tudo o que você precisa para prosperar. Não importa o quanto você comece o dia com propósito, gratidão e visualização, inevitavelmente, desafios irão surgir. A chave para o sucesso duradouro não está em evitar dificuldades, mas em como você responde a elas. Todos enfrentamos momentos de frustração, ansiedade e até mesmo desesperança. Porém, é a maneira como lidamos com essas situações que determina se seremos vitoriosos ou não. Um dos maiores obstáculos que encontramos logo pela manhã é o autossabotagem. Ao acordar, nossa mente está cheia de pensamentos automáticos e muitas vezes esses pensamentos não são positivos. O cansaço, as preocupações e o medo começam a nos dominar e podemos facilmente cair na armadilha do pessimismo. Isso é normal, mas o segredo é não permitir que esses pensamentos determinem o seu comportamento. Lembre-se, você não é o que pensa, mas sim o que decide acreditar. Portanto, se você acorda e percebe que sua mente está sendo invadida por pensamentos negativos, é hora de tomar uma atitude diferente. Ao invés de se render ao medo ou à dúvida, decida de imediato substituir esses pensamentos por afirmações de fé e confiança. Se você começar o dia nesse estado, ele será dominado pela positividade, não pela incerteza. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, falava muito sobre a importância da persistência. Ele dizia que muitas vezes a diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e os que desistem está na persistência diante dos obstáculos. Quando a vida se torna difícil e o caminho parece não ter mais saída, é fundamental lembrar que as maiores conquistas surgem justamente após os maiores desafios. Não permita que os momentos difíceis definam seu valor ou sua capacidade. Mantenha-se firme, alinhado com o seu propósito e continue a agir, mesmo quando as dificuldades parecerem intransponíveis. Em momentos de provação, o Salmo 112 oferece uma poderosa reflexão. Ele descreve o homem que teme ao Senhor e confia em seus princípios como alguém que não se abala com más notícias, pois o seu coração está firme. Ou seja, aqueles que vivem alinhados com o propósito divino possuem uma força interna inabalável, que não pode ser destruída pelas adversidades externas. Sua confiança em Deus e em sua jornada é o que o mantém firme, mesmo quando os ventos da vida sopram com força. Além disso, é importante lembrar que os desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades disfarçadas. Cada dificuldade traz consigo a possibilidade de crescimento, de aprendizado e de aperfeiçoamento. Como diz Napoleon Hill, cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício equivalente.
Isso significa que, por mais desafiadora que seja uma situação, ela sempre tem algo a ensinar, algo que vai contribuir para o seu fortalecimento e evolução. Portanto, ao enfrentar os desafios do dia, lembre-se de que eles fazem parte do processo. A forma como você os encara, com fé, persistência e coragem, determinará se você vai superá-los ou se será dominado por eles. O segredo é sempre manter o foco no seu propósito maior, lembrando-se de que a vitória não é determinada pelas circunstâncias externas, mas pela força que você carrega internamente. Chegamos agora a um dos aspectos mais importantes de qualquer jornada de transformação: a persistência. Não basta acordar com uma mentalidade positiva, ter fé e visualizar o sucesso. A verdadeira chave para a prosperidade está em persistir todos os dias, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. A consistência é o que constrói as bases para uma vida de sucesso duradouro. A vida de quem busca prosperidade não é feita de grandes saltos esporádicos, mas de pequenas ações diárias. Cada passo dado com determinação, cada dia vivido com propósito, é o que vai moldar a sua jornada. Napoleon Hill, em seus ensinamentos sobre a mente subconsciente, afirmou que a persistência é o maior fator determinante para o sucesso. Isso porque é fácil se deixar desmotivar quando as coisas não acontecem rapidamente. Mas a verdadeira força está em continuar, mesmo quando o caminho parece difícil ou os resultados não são visíveis. O Salmo 1 nos dá uma poderosa imagem do que acontece quando decidimos perseverar. Ele diz: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite." Este versículo nos ensina sobre a importância da consistência. O homem que medita nas promessas de Deus não se abala pelas circunstâncias externas. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá fruto na estação certa. Ou seja, mesmo quando os tempos são difíceis, a árvore permanece firme, nutrida e pronta para dar frutos na hora certa. A mesma coisa acontece com você. Se você se mantém firme no seu propósito, a prosperidade virá no seu tempo, com a certeza de que no final os frutos serão abundantes. Persistir é saber que o sucesso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Muitas vezes, as pessoas desistem quando estão a um passo de alcançar o que desejam. Mas a verdadeira riqueza, seja ela financeira, emocional ou espiritual, exige tempo, paciência e consistência. Quando você mantém seu foco, sua fé e suas atitudes alinhadas todos os dias, independentemente dos obstáculos, você está criando um ciclo de prosperidade que nunca deixará de crescer. No entanto, a persistência não significa ser inflexível ou continuar fazendo as mesmas coisas sem refletir sobre elas. Ela é sobre aprender com os erros, ajustar o que for necessário e seguir em frente com mais sabedoria. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos nos ensinam mais do que os momentos de sucesso. Elas nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para os desafios maiores que virão. Cada derrota temporária é uma oportunidade disfarçada para se tornar mais forte e mais preparado para o sucesso. No seu dia a dia, a persistência é expressa de muitas maneiras. Pode ser no compromisso com a sua rotina espiritual, no cuidado com o seu corpo, ou na maneira como você mantém seu foco em seus objetivos. Seja na vida pessoal ou profissional, a consistência e a persistência são as qualidades que transformam sonhos em realidade. Portanto, se você já começou a acordar com mais propósito, gratidão e fé, não pare agora. Continue, mesmo quando a caminhada parecer difícil, porque cada passo que você dá, cada pequena ação tomada com disciplina, é um passo em direção à vida abundante que você foi criado para viver. À medida que você continua sua jornada em direção à prosperidade,
É fundamental entender que os desafios que você enfrenta não são inimigos, mas aliados disfarçados. Muitas vezes, as dificuldades surgem para nos testar, para nos ensinar lições importantes que, se aprendidas, nos conduzirão a um nível mais elevado de entendimento e realização. O segredo está em como você escolhe ver e reagir a esses desafios. Quando você começa o seu dia com o foco em Deus e com a certeza de que Ele tem um propósito para você, os obstáculos ganham um novo significado. Eles deixam de ser pedras no caminho e se tornam degraus, que, quando superados, nos impulsionam para algo maior. Napoleon Hill falava sobre como o fracasso momentâneo pode ser a semente de um benefício igual ou até maior. Ele dizia: cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Em outras palavras, aquilo que inicialmente parece um obstáculo pode ser, na verdade, a porta que se abre para novas oportunidades. Esse princípio é fundamental, especialmente no contexto da prosperidade. Muitas pessoas desistem de seus sonhos e objetivos porque se deparam com dificuldades, mas aquelas que perseveram, que enxergam além das dificuldades, são as que realmente conseguem criar a vida que desejam. Quando você encara os desafios como parte do processo, você se fortalece, cresce e se prepara para as vitórias que estão por vir. O Salmo 23 nos ensina que, mesmo quando passamos por vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. Em outras palavras, quando a confiança em Deus é nossa base, os desafios tornam-se oportunidades de crescimento, aprendizado e fortalecimento espiritual. É importante lembrar que a prosperidade verdadeira não vem da ausência de desafios, mas da maneira como enfrentamos esses desafios. O homem que se mantém firme, mesmo diante das dificuldades, é aquele que tem uma mentalidade inabalável. A prosperidade não é sobre ter tudo fácil ou sem esforço. Pelo contrário, é sobre como você reage às adversidades e como, em cada dificuldade, você consegue encontrar uma oportunidade de crescimento. Imagine que cada desafio seja uma chance de provar o quanto você está comprometido com o seu propósito. Ao invés de reclamar ou se sentir derrotado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse desafio para me tornar mais forte e mais capacitado? Essa mudança de mentalidade é o que separa as pessoas que vivem no ciclo de dificuldades e frustrações das que realmente conseguem criar uma vida próspera, abundante e significativa. A perseverança não é apenas uma questão de resistência, mas de adaptabilidade e visão. Quando você mantém os olhos fixos no objetivo maior, mesmo quando os ventos contrários tentam te desviar, você consegue transformar qualquer situação em uma lição, e cada lição se torna um degrau a mais na escada da sua prosperidade. Lembre-se, não há crescimento sem desafio. Cada vitória, por menor que seja, é uma prova do seu compromisso com a transformação contínua. À medida que você avança em sua jornada de transformação, é importante que nunca perca de vista o seu propósito maior. Prosperidade não se trata apenas de riqueza material ou conquistas externas, mas de viver uma vida plena e alinhada com o propósito que Deus tem para você. Quando você começa o dia com uma mentalidade de vencedor, fundamentada em fé e persistência, é crucial lembrar que o sucesso verdadeiro vai além das vitórias imediatas. Ele está no impacto que você tem no mundo ao seu redor. O Salmo 37:4 nos oferece uma grande lição. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esse versículo nos mostra que o verdadeiro segredo da prosperidade não está em buscar os desejos materiais diretamente, mas em nos deleitarmos em Deus,
Em confiar que quando colocamos nossos desejos nas suas mãos, Ele os alinha ao seu propósito para nós. Prosperidade, nesse contexto, se torna mais uma questão de alinhar nossos desejos à vontade divina, permitindo que Ele nos guie em direção à abundância espiritual, emocional e financeira. Quando você está alinhado com o seu propósito maior, sua jornada de prosperidade não se torna apenas uma busca por riquezas pessoais, mas um meio de servir aos outros e impactar positivamente a sua comunidade. A verdadeira prosperidade é a que permite a expansão dos seus talentos, habilidades e recursos para o bem coletivo. Não se trata apenas de acumular para si, mas de multiplicar aquilo que Deus já colocou em você para ajudar a transformar a vida dos outros. Napoleão Hill dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. No entanto, ele também enfatizava a importância de ter esse desejo voltado para um propósito claro e definido. Quando você tem clareza sobre o seu propósito e se compromete a buscar algo que esteja alinhado com os valores espirituais, sua jornada se torna mais significativa. O desejo ardente, então, se transforma em uma busca constante pela excelência. E isso atrai as oportunidades que você precisa para crescer e prosperar. Por isso, ao acordar todas as manhãs, lembre-se de se conectar com o seu propósito maior. Pergunte a si mesmo: como posso ser uma bênção para os outros hoje? Como posso usar os recursos que Deus me deu para fazer a diferença? Quando você começa a ver sua jornada de prosperidade como uma oportunidade de servir, os desafios se tornam mais fáceis de enfrentar, pois sua motivação não está mais centrada em benefícios pessoais, mas no desejo de cumprir um propósito maior. A prosperidade verdadeira não é apenas sobre o que você conquista, mas sobre o legado que você deixa. Quando você vive alinhado com o seu propósito divino, você começa a atrair tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Isso inclui sabedoria, recursos, pessoas e oportunidades. Ao investir no seu propósito maior, você não apenas cresce, mas também ajuda outros a crescerem. A verdadeira prosperidade nasce do entendimento de que, ao semear na vida dos outros, você está também semeando na sua própria. À medida que você percorre sua jornada de prosperidade, é importante lembrar que toda grande conquista começa dentro de você. As primeiras vitórias do dia, aquelas que acontecem na mente, no coração e no espírito, são as mais poderosas. Quando você decide acordar com propósito, com fé e com ações alinhadas, está criando um campo fértil para que o que é invisível se manifeste no mundo exterior. Muitas vezes as pessoas buscam a prosperidade fora de si, sem perceber que ela já está dentro. O Salmo 1:3 descreve o homem que segue os princípios de Deus como sendo como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria. Essa imagem ilustra exatamente o processo de manifestação interna e externa. A árvore cresce a partir de suas raízes, mas é a sua fruta, a sua colheita, que se torna visível ao mundo. Assim, sua prosperidade começa nas suas atitudes internas, na mentalidade positiva, na fé ativa e nas atitudes alinhadas com o propósito de Deus. Mas é somente ao manifestar esses princípios de maneira consistente que você verá as colheitas no exterior. A verdadeira vitória interior é o que prepara o terreno para a manifestação das bênçãos externas. Quando sua mente está em paz, sua fé está firmada em Deus e suas atitudes estão em sintonia com o seu propósito, o resto do mundo começa a responder a essa vibração interna. Você se torna um canal para as bênçãos de Deus fluírem para você e para os outros. Prosperidade verdadeira não é algo que você persegue freneticamente. Ela é atraída por quem você é internamente. Como Napoleão Hill dizia,
Quando o desejo é forte o suficiente, você verá que é capaz de alcançar mais do que imaginava. Essa transformação interna, quando sustentada pela consistência, gera resultados visíveis. A sua vida começa a refletir aquilo que você decidiu cultivar em seu interior. O sucesso no mundo externo, seja na sua carreira, nos seus relacionamentos ou na sua saúde, é simplesmente uma manifestação do que está acontecendo no seu interior. Prosperidade não é apenas uma recompensa de Deus, mas uma consequência natural de um coração alinhado com Ele, de uma mente focada e de ações consistentes. A chave aqui é a consistência. Não se trata de alcançar a prosperidade de forma instantânea, mas de semear diariamente com fé, confiança e perseverança. Cada manhã em que você acorda e escolhe alinhar seus pensamentos, suas palavras e suas ações com os princípios que você acredita, você está, na verdade, semeando a colheita que virá. Não desista quando não vir resultados imediatos, pois a verdadeira prosperidade se revela ao longo do tempo. As sementes que você planta hoje, se regadas com consistência, se tornarão uma colheita abundante no futuro. E lembre-se, a verdadeira prosperidade é um ciclo contínuo de crescimento, ação e gratidão. Quanto mais você cresce, mais você pode ajudar os outros a crescerem. E ao ajudar os outros, mais você se conecta com a verdadeira abundância que Deus tem para você. Por isso, ao acordar amanhã, faça a escolha de começar o dia com fé, com gratidão e com uma mentalidade de prosperidade. Lembre-se de que o poder para transformar sua vida já está dentro de você. Ao alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes, você estará preparando o terreno para colher os frutos de uma vida plena e próspera. A verdadeira prosperidade começa dentro de você e de lá ela se manifesta no mundo. Agora que você sabe o poder das primeiras horas do seu dia e como a sua mentalidade, fé e atitudes podem transformar sua realidade, é hora de agir. Não espere por amanhã para começar. Acorde amanhã com propósito, gratidão e visão clara de seus objetivos. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar para o seu potencial e comece a cultivar a prosperidade interna. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos que irão transformar a sua vida e ajude-nos a espalhar essa mensagem. Lembre-se, a verdadeira prosperidade começa dentro de você e a ação começa agora. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não espere pelo amanhã. Comece hoje. Até o próximo vídeo.